Já estamos ao vivo, tá? Bom dia novamente a todos, a todas, a todes. Meu nome é Andreia da Cruz Oliveira. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos, crespos, na altura do ombro. Estou com uma camisa rosa e ao fundo uma parede de revestimento branco. Estou aqui para mediar esse encontro maravilhoso, promovido pela AMPCINEP, a AMPCINEP é a Articulação Nacional de Psicólogas e Psicólogos Negras e Negros e Pesquisadores e Pesquisadoras, que nasceu com o objetivo de fazer o enfrentamento ao racismo nas suas mais diversas formas e fomentar, junto a psicólogas e psicólogos, essa discussão e esse enfrentamento, né? Porque nossa categoria, por muito tempo, ela foi reticente em discutir o racismo e as relações raciais na nossa sociedade. O bate-papo que a gente vai ocorrer hoje será com Marília Soares e Maura Cristina, e o tema é Trincheiras da Psicologia na Bahia, Mulheres Negras na Luta contra o Racismo. Essa atividade, ela compõe o calendário de atividade do Julho das Pretas, que é uma ação coletiva organizada pelo Movimento de Mulheres Negras da Bahia, e que tem a abrangência nacional e está na sua 9ª edição. O Julho das Pretas ele nasceu no ano de 2013, a partir de uma iniciativa das Mulheres Negras da Bahia, da ONG Odara, com o intuito de construir uma agenda negra e feminista no mês de julho, esse mês que é celebrado o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Afro-Caribenha, que é uma data internacional que foi instituída no dia 25 de julho de 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, que ocorreu em Santo Domingo, na República Dominicana. Além disso, no dia 25 de julho, a gente também celebra o Dia da Mulher Negra, é o Dia Nacional da Mulher Negra, aqui no Brasil, e também o Dia de Teresa de Benguela, que foi uma mulher negra que liderou o quilombo do Quariterê, ou quilombo do Piolho, que é uma liderança, uma mulher negra que é inspiração para todas nós, né? Que foi uma liderança incrível, num momento tão complicado da nossa história, que era no momento de uma colonização e de uma opressão tremenda contra o nosso povo. A AMPCINEP, né, como eu havia dito, essa atividade ela compõe esse calendário do Julho das Pretas, e o tema do Julho das Pretas esse ano é Para o Brasil Genocida, Mulheres Negras apontam a solução. E essa é uma responsabilidade e uma verdade incrível, né? Não podemos deixar de deixar registrado aqui. Antes da gente iniciar nosso bate-papo, eu gostaria de ler um poema de Conceição Evaristo, que também é uma mulher negra que é exemplo e que traz uma vivência e uma sensibilidade que nos move e nos movimenta. E eu espero que eu faça jus ao poema, não sou muito boa nisso, mas eu acho que para iniciar esse bate-papo, vai nos trazer uma leveza e uma força muito grande. O poema é Do Fogo que Me Arde. Sim, eu trago o fogo, o outro, não aquele que te apraz. Ele queima assim, é chama voraz, que derrete o bivo do teu pincel, incendiando até as cinzas, o desenho que fazes de mim. Sim, eu trago o fogo, o outro, aquele que me faz e que molda a dura pena de minha escrita. É este o fogo, o meu, o que me arde, e cunha minha face
na letra desenho do autorretrato meu. Esse fogo, eu vejo ele como potência, potência dessas mulheres negras que movimentam o mundo e que apontam a solução. Por isso, eu gostaria de convidar, primeiramente, nossa mais velha, pedir licença, pedir a bênção, a Maura Cristina, que é graduada em Psicologia, feminista negra, mãe solteira, integrante e fundadora da articulação do movimento e comunidade do Centro Histórico de Salvador e coordenadora estadual do Movimento Sem Teto da Bahia. Maura e Marília, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a vocês duas pela disponibilidade, por estar aqui nesse momento, nessa manhã chuvosa, aqui em Salvador, né? E dizer que esse momento ele foi pensado por nós, integrantes da Ampcinep, no sentido de resgatar e de reverenciar as mulheres negras que iniciaram o caminho dentro da psicologia. Nós somos muitas mulheres na psicologia, somos uma profissão feminina, né? De cada 10 profissionais de psicologia, 9 são mulheres, mas ainda somos poucas mulheres negras ocupando essa profissão, esse lugar. E nós queremos fazer esse resgate, aproveitando esse momento do Julho das Pretas, e por isso convidamos vocês que, de uma forma ou de outra, vieram antes de nós, que estão abrindo esse caminho, para que possamos hoje ter uma psicologia mais diversa. Por isso eu começo com você, Maura, para você contar um pouco como é que foi sua trajetória na graduação, como você escolheu, né, cursar psicologia, e como foram os anos de graduação, quais foram as alegrias, os aquilombamentos, os desafios, e eu passo para você agora esse momento. Ai, ai, você já começa fazendo eu me emocionar. Emocionar. Bom dia a todos, bom dia a todas e bom dia a todos. Eu quero, antes de tudo, agradecer imensamente. Eu tenho uma dificuldade para falar a Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogas Negras e Negros. AMPI. Ai, que dificuldade. Ampcinep, correto? Correto. Muito obrigada mesmo pelo convite, vocês são sempre muito gentis e obrigada. Eu quero aqui imensamente saudar as mulheres negras que vieram antes de mim. Saudação aqui é reverenciar o Júlio das Pretas, conquista histórica e como avançamos o tempo todo. E isso me emociona, né? Isso me emociona porque a nossa ancestralidade, ela nunca parou, ela sempre esteve em movimento e seguindo. E quando eu vejo um grupo de negros e negras caminhando dentro da academia, com as dificuldades que tem e seguindo em frente, parabéns. Saudação ao Júlio das Pretas. E vamos lá, né? Bom, não podemos deixar de frisar aqui, vacina no braço, comida no prato e despejo já. Fundamental nós termos nesses momentos tão difíceis e saber de onde, como vive o nosso povo, em sua maioria, que vacina é necessário, comida no prato e moradia. É fundamental para que a gente fique vivo. Bem, Andréia, bom dia. Marília, bom dia e que prazer estar contigo, viu? Que prazer. Bom dia, Maura. Como foi dito, né, que a Andréia trouxe isso, né, o meu currículo, então eu quero fazer aquela
apresentação, né, Andréia? Eu sou uma mulher preta, retinta, cabelos dreadlock, ele está cortado na nuca, aqui na altura da nuca. Eu uso uma roupa com tecido meio que africano, bege, preto, e no fundo da minha tela tem um cartaz do MSTB, Movimento Sem Teto da Bahia, e da articulação do Centro Antigo de Salvador. Ok? Fiz certinho? Bem, na minha apresentação, Andréia me disse algumas coisas, que eu sou mãe solteira, que eu tenho um filho lindo, que sou apaixonada por ele. Ele é um universitário, estudante, né? Porque não poderia ser diferente. E que eu resido há 15 anos em um casarão no Centro Antigo de Salvador. Tá? E ele está sob a posse do Movimento Sem Teto da Bahia. É deste lugar que eu faço ativismo. E faço deste lugar a minha luta porque moradia é fundamental. Você tem que ter um lugar para ir e vir todos os dias. Você tem que ter trabalho e você tem que poder voltar para algum lugar. E isto, historicamente, para nós, povo negro, foi negado lá atrás, na história. É óbvio, isso, consequentemente, os problemas psicológicos não poderiam ser diferentes para nós. Os desafios começam aí, sem semente e sem terra, sem direito à moradia. A partir de que eu discuto moradia, lugar para se ir e vir, eu estou discutindo todas as políticas públicas, tudo que foi negado a um povo que trabalhou e construiu um país. Portanto, este é o meu lugar de luta, que reúne todas as outras lutas que é de direito da população ser humano em geral e do povo negro, que sempre foi negado, ok? Bem, já foi citado a minha graduação em psicologia, lá nos anos 70, vai e vem, e com essa dificuldade para fazer a universidade, ela levou algum tempo. Mas em 1980 é o período que eu vou me desligando, né, e vou descobrindo Salvador, e Salvador realmente foi a minha maior descoberta na vida. Eu me graduei na a Universidade de Brás Cubas. A Universidade de Brás Cubas fica em São Paulo, em Mogi das Cruzes. Eu ingresso em 1980, quando nesta época, 70, aliás, final de 70 para 80, nesta época a gente prestava vestibular, não existia o Enem, e também aguardávamos o resultado da aprovação na lista que sairia no jornal. Então, vai vendo, aí me revela, né? E aí eu entro numa universidade onde nós, no centro de São Paulo, nos reuníamos na estação ferroviária do Brás, na época, não existia metrô, e íamos ocupar o trem universitário. Era um trem só dos universitários, chique, né? Mas era muito difícil, porque todo mundo trabalhava. E quando o trem, se eu não estiver enganada, ele saía 5h42, 6h08, era este o horário. Gente, prepare-se para pegar esse trem. Porque éramos jovens negros e negras, saindo de várias regiões de São Paulo para este trem. Ele levava 1 hora atravessando, porque se você perdesse esse trem, você teria que ir no trem comum. E o trem comum, você
e se chamava Pinga-Pinga, porque ele ia parando em todas as estações. E você ir com o trem dos estudantes era uma corrida reta até chegar ao campus da universidade. Então, imagine quantas vezes eu joguei minha bolsa, meu material, e me joguei dentro do trem, saindo da estação. Era divertidíssimo, nenhum problema com o perigo. Parece que quando você é jovem, você tem perigo, né? E eu tenho uma amiga irmã, ela se chama Silvana, jornalista também de Mogi, né? E ela usava uma frase que ela usa essa frase até hoje, que é o navio negreiro. Ela se relaciona com isso, com o navio negreiro, mas que esse navio negreiro levava sonhos e levava formação para futuros médicos, futuros engenheiros, futuros psicólogos, futuros pedagogos. Nós íamos nesse trem e o resultado é esse. Hoje nós temos uma gama de profissionais maravilhosos que nos encontramos quando dá, já faz algum tempo, as cotas, a Covid também nos impede, mas foram tempos maravilhosos. E vocês me pedindo para vir fazer essa live, me deram a oportunidade de, em tempos tão difíceis, de mergulhar num passado muito legal da minha vida, muito bonito, de muita resistência e de muita valentia. Existe também a revista Raça, que tem uma revista, eu não consegui encontrar, eu procurei, e o título da revista é Antes das Cotas. Vale a pena ler essa reportagem. Ela fala exatamente de nós, que nós estávamos lá, antes das cotas, fazendo ativismo. Bem, eu quero falar da minha escolha pelo curso de psicologia. Por que é que eu escolhi psicologia na época? Primeiro, a escolha foi pela minha história, que é um equívoco, né? Os psicólogos que estão aí sabem disso, né? Mas foi pela minha história. Aliás, hoje eu avalio de uma outra forma. Isso eu ouvi de alguns professores, né? Inclusive, na época, eu tive um professor que dizia que era melhor se alguém estava, nos primeiros dias de aula, ele disse, se alguém estava no curso de psicologia porque queria entender, entender sua história, sua vida, fazer caridade e tal, que procurasse um seminário, que não era na psicologia, né? Mas hoje eu compreendo que a psicologia me deu ferramentas, sim, me ajudou, é impossível não reconhecer isso, né? E tem a coisa mais interessante disso, um fator decisivo. Na época, eu era uma jovem que trabalhava com uma agência de emprego, hoje consultoria. E era muito interessante, porque eu comecei como recrutadora. E aí eu via um futuro profissional com psicologia, porque eu iria conseguir ocupar o lugar da selecionadora de agência de emprego. E esse era o ápice. Então, a minha escolha por psicologia, ela se dá em 2 fatores. A minha história. E o segundo, profissionalmente. Eu queria ser uma profissional da área de RH. Eu trilhei este caminho na minha vida. E nele fui. Caminhei para fazer este processo de seleção, né? E isso eu já fazia ativismo, eu já praticava. Porque o que acontecia na época? Na época, como selecionadora, que eu chego a ser recrutadora, passo a ser selecionadora, eu fazer triagem de currículos, eu começo a todas as vagas que chegam na agência, infiltrar os pretos. Era a forma que eu tinha de estar colocando, e eu sempre fazia isso. Eu sempre selecionava
a vaga não dizia nada sobre raça, eu mandava todos os pretos que eu tinha no meu arquivo. E assim, eu fiz muitos amigos e eu fiz um trabalho muito legal na área de RH, mantendo as pessoas dentro do trabalho, né? E aí a gente diz assim, então eu já nasci ativista, porque dentro da minha família, no handebol do ginásio, nos bailes Black Power e os bailes da Chic Show, eu já exercia o ativismo. Então, e assim, a referência familiar, meu pai, meus irmãos, a maioria da minha família, todos da minha família, têm casamentos entre negros, e cresci ouvindo Martinho da Vila, né, que inspirava a minha família, esse Bezerra da Silva, e os termos do papai, o respeito, né? Eu falo muito do meu pai porque o papai sempre foi separado da minha mãe. Eu fui criada por um homem, né? E pelas mulheres que são minhas tias. Então eu tenho várias mães e sempre reforçando do lugar de onde eu vim. Mas a sociedade não me dava esse mesmo lugar. Quando você sai da família, o lugar não é esse. E eu precisava, na psicologia, me ajudou a ter ferramenta para compreender isso. Né? Mas ele se acirra de uma forma maior no direito à moradia, que ele começa em São Paulo, né? Direcionado para a luta de direito à moradia mesmo, e é onde eu começo a participar de um projeto em Osasco para habitação. E aí, isso é tão bonito. Gente, muito obrigada por isso que vocês me deram. Porque daí, aonde é que acirra? É nas reuniões, tanto nas assembleias, como nas reuniões do canteiro de obra, porque foi uma autoconstrução. E você vê os elementos que tem ali, mesmo, e é importante frisar isso, que hoje vocês têm outras leituras, né? Os psicólogos negros estão avançando, mas para o meu tempo, o que existia de verdade é a leitura burguesa, branca, que não identificava preto algum. Preto nunca faz parte desta sociedade, né? E isso foi um dos meus maiores conflitos. Por isso que eu falo, eu começo em 70, meados do final de 70, e demoro muito na universidade com as crises existenciais mesmo, que é natural. Hoje eu compreendo. Mas mesmo com todas as crises, que nós somos povo de luta, identificar isso me ajudou muito. E como me ajudou? Porque quando eu venho para a luta, eu identificar as dificuldades, não só as minhas, mas a graduação ela vai me dando o que é o racismo da sociedade e o que é o racismo estrutural. E a dificuldade de falar, de compreender, de manter esse diálogo com os nossos. Porque a dor que o povo preto sente, nenhum branco vai conseguir entender para poder fazer. Ele sempre vai avaliar que isso é um problema da nossa cabeça. E quando eu vou para a luta, para o movimento de moradia, eu tenho histórias, inclusive ontem, né, André? Eu contava um pouco de umas histórias de mulheres negras do Centro Histórico, e eu convido vocês a fazer parte da roda de conversa, que elas trazem elementos fantásticos, e a gente começa a identificar, porque a graduação dá isso, né? É dito que as pessoas não querem nada, não se interessam por nada. Como que esse povo não se interessa por nada? Como as dependências, em todos os aspectos, elas surgem da onde?
é a nossa doença, o grau de doença que a gente atinge, né? E nessa condição de morar em ocupação, de não ter direito nem de, que eu disse lá em cima, de ir e vir, de ter trabalho, gente, como não adoecer? Identificar isso, é possível estar melhorando, estar trabalhando com essas pessoas. Então, dentro da minha luta, a minha relação é com homens, com mulheres, idosos, idosas, jovens, crianças, e diria para você que 98% são negros. Não tenha dúvida, quando você vê um movimento de rua, de pessoas caminhando por direito, ocupando prédios, terrenos, a sua maioria são negros. E ninguém está nesse lugar porque quer. É a necessidade. E, consequentemente, as doenças mentais são enormes. Agora, em época de Covid, então, é um grau absurdo. Identificar as frustrações, identificar o sofrimento. E, assim, eu não estou falando isso como vitimismo. É hoje mais fácil para mim, dentro que tive a graduação, identificar. Eu tenho uma vizinha que fala isso para mim, só você mesmo para compreender esse negócio aí, sabe? Quando sai a briga, quando sai os ressentimentos, de como isso reverbera entre as ocupações, né? As disputas. Disputa é natural em qualquer situação, mas dentro da nossa luta, esta disputa ela chega a vias muito sérias. A naturalização do racismo, né? E a gente vê os nossos próprios, né? Não conseguem compreender, vivem conflitos, enfim. Identificar isso me ajudou, me fortaleceu para estar na luta, para estar firme, saber que eu não sou a inimiga de nenhum dos companheiros. E se identificar e buscar. E o que eu faço? Eu pego um grupo de estudantes da UFBA que queiram fazer roda de conversa, né? Eu sempre estou buscando companheiros, eu tenho casos sérios de crises mentais, de ataques violentos. Eu tenho um caso sério que o menino foi parar dentro do presídio e graças à defensoria, graças ao defensor que nos ajudou na custódia, e era a véspera de festa de final de ano, o menino desceu para o presídio. E aí a gente conseguiu tirá-lo, ainda quando ele estava passando por um processo lá que iria ser levado para a cela. Imagine quantos dos nossos estão lá nessa condição, gente. E o menino simples, o menino bom, sabe? E aí, então, se eu não tiver essas redes, e vocês, por isso que eu digo, são muito importantes, são caros, e parabéns, guerreiros, que vocês resistem, entendem isso, porque nós precisamos desta rede, tá? Em outros tempos nós não teríamos, não tivemos que ler só obras de branco, burgueses, que jamais nos humanizaram, né? Então, como é que você vai estudar psicologia a partir de uma ótica de quem não é humano, né? Na época. Então, eu penso que vocês são muito caros para nós, e muito importante, sabe, tê-los, e eu estou sempre à disposição o tempo todo para a gente estar somando. Agora, Andréia, me diga como eu estou de tempo, porque se você deixar, eu vou pegar mais um tópico e pode não dar tempo, eu posso fazer nas considerações. Tudo bem? Eu concluí meus 10 minutos, ok? Oi, Maura, sim, Oi, já querida. concluí os seus 10 minutos. Ok.
Eu agradeço imensamente por esse primeiro momento. A gente ainda vai continuar essa roda de conversa, mas eu quero chamar agora também Marília, né, para esse momento. E depois de Marília, a gente abre novamente para perguntas e para interação do público, tá? Ok. Bom, agora chamando para a roda, Marília Carvalho Soares, psicanalista, psicóloga e educadora, formada em psicologia pela UFBA e mestre em estudos étnicos e africanos pela UFBA. Bem-vinda, Marília. Muito feliz com sua presença e também gostaria de que você trouxesse, né, para a gente suas impressões, seus sentimentos, sua vivência como estudante de graduação em psicologia, o que te motivou a escolher essa profissão, quais foram as alegrias, os aquilombamentos, os desafios de ser uma mulher negra num curso de psicologia, né? E retificando a informação, até que eu falei que era 9 em cada 10 eram mulheres, Veridiana colocou aqui que 80%, na verdade, são mulheres, né? Então, 8 em cada 10 profissionais de psicologia são mulheres. Mas como é ser essa mulher negra ser uma ilha negra no arquipélago branco dentro da graduação? Bom dia. É uma responsa, né, falar depois de Maura. Fiquei aqui, rapaz, olha só onde me meteram, rapaz, onde eu me meti. Mas vamos lá. Eu fiz um textinho, então eu vou ler o meu texto para me orientar. Vamos lá. Eu não vou ver vocês enquanto leio, mas, enfim, sei lá, eu olho o texto e depois vejo vocês. Quero desejar um bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Vocês me escutam bem? Tá tudo certinho aí, né? Certo, Marília? Estamos lhe ouvindo, né? E vendo lindamente. Ótimo. Então, vou seguir lendo meu textinho. Bom, eu preciso me apresentar, né? Fazer a minha apresentação, minha audioapresentação, não é isso? Então, eu sou uma mulher negra, de pele clara, eu uso um batom vermelho, óculos, tenho cabelo preso, meu cabelo crespo, e estou usando uma blusa laranja. Bom, então eu quero agradecer pelo convite feito pela Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras, e fiquei pensando sobre o título dado ao nosso encontro, né? Gostei da ideia de ser um bate-papo, e a gente tem no título a referência às trincheiras da psicologia na Bahia, mulheres negras na luta contra o racismo. Entendi que esse é um espaço de troca e eu espero poder contribuir, contando um pouco sobre a minha caminhada. Serei breve nessa minha introdução, porque eu realmente me interesso pelo bate-papo que faremos. Fui buscar no dicionário o significado da palavra trincheira. Abre aspas. Fosso ou escavação feita no solo, cuja profundidade e parapeito servem como abrigo aos combatentes. Então, é desse lugar que venho falar, desse buraco, onde nos refugiamos para seguir nosso abrigo, combatente nessa luta de todos os dias. É bom repetir esses significantes, mulher, negra, psicóloga, porque eles nos permitem pensar juntas essas experiências, como o aquilombamento aqui constituído, possibilitando-nos conhecer, dialogar, costurando fazeres profissionais diversos que se aproximam por apontarem para a mesma direção, eu acredito. Interessa-nos refletir acerca da saúde mental da população negra. A psicologia tinha uma dívida nesse campo, e como nos convoca Munanga em seu texto, abre aspas, o título é um título enorme, Por que o racismo e suas práticas e qual é a responsabilidade social que se espera dos profissionais que lidam com as questões da sociedade. Ali escutamos um apelo. Nosso professor nos diz, a nós, da psicologia, foi uma fala que ele foi fazer
convocado pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Aí eu fiz um recortezinho porque acho que é interessante escutar esse apelo, essa convocação que Munanga nos faz, né? Vocês da área de psicologia e psicanálise têm ferramentas e preparo teórico que nós, das áreas de ciências sociais, não possuímos, para lidar com questões que revelam a subjetividade e o inconsciente. Sem negar as valiosas contribuições que estão surgindo nos últimos anos, devido também ao ingresso dos raros e das raras psicólogos e psicólogas negros e negras nessa área. Não podemos deixar de mencionar que a psicologia e a psicanálise brasileiras demoraram muito tempo para engrenar, talvez por causa da força inercial do mito da democracia racial, talvez porque, como ouvi falar, o inconsciente não tem cor, fecha aspas. E aí Munanga está nos alfinetando, futucando e dizendo, e aí, pessoal, tem gente produzindo, mas parece que a dívida é de tanto tempo e é tão grande que, de fato, a gente ainda está no iniciozinho nesse sentido de produzirmos através das nossas próprias lentes, com as nossas próprias ferramentas, acerca desse universo que nos diz respeito, que são as questões relativas à saúde mental da população negra. Mas esse convite para estar aqui hoje com vocês traz consigo o reconhecimento da minha caminhada profissional. E eu fico muito feliz com isso. Então, devo começar contando um pouco sobre o meu percurso. Vamos lá. Sou eu, Marília Carvalho Soares, mulher negra, psicóloga, psicanalista, educadora, e sempre estive aí dividida entre esses dois campos de atuação, entre a clínica e a escola e a educação. Mãe de Maria Luísa, enfim, são tantas Marílias. Enfrentei desafios importantes desde a minha graduação na UFBA, na década de 90. Costumo repetir que não tive nenhuma oportunidade de estudar nas disciplinas da graduação, nada que dissesse respeito às relações raciais. Mas a questão estava presente para mim, em mim, e insistia. Eu me interrogava a todo tempo sobre aquela psicologia branca e sobre as possibilidades de realizar um trabalho que dissesse sobre mim, sobre o povo preto. Minha formação em psicanálise, posterior à graduação, também trazia essa permanente questão. Como psicanalista negra, eu li os textos de Freud e de Lacan, sempre com uma pergunta: e com os negros? Assim eu ia costurando, ao meu modo, um forte tecido que iria dar sustentação à minha prática clínica, também apoiada, como aponta a formação em psicanálise, pela minha análise pessoal, pelos estudos teóricos e pela supervisão. A minha clínica foi se configurando também em função dessas questões. Acredito que uma transferência singular se constrói em nossos consultórios, e um manejo, consequentemente, com suas especificidades. Aos poucos, os estudos teóricos, o meu processo de análise, foram me trazendo a segurança que eu necessitava para seguir ocupando esse lugar. Pude compreender questões fundamentais relativas à transferência, conceito tão caro para nós, psicanalistas. A psicanálise é uma clínica sob transferência. Então, é a transferência que sustenta o processo de análise. Desse modo, passei a considerar as particularidades da transferência que se estabelecia ali, na minha clínica, no meu consultório, com os meus pacientes, né? O meu corpo negro não era uma abstração, como nos lembra muito bem Isildinha Batista Nogueira em sua tese. Os pacientes chegavam, muitas vezes, falando sobre a escolha por ser escutado por uma psicanalista negra. Então, hoje em dia, eu acho que eles já chegam dizendo, é quase que a primeira fala, né? Assim, eu lhe escolho e eu pergunto, por que como é que se deu essa escolha? E eles dizem em primeira mão que buscavam uma psicanalista negra. Indicavam, inclusive, o desejo de uma certa economia psíquica, pois não queriam gastar tempo da análise convencendo o psicanalista acerca da existência do racismo e de seus impactos na saúde mental. Eles queriam pular essa parte.
Durante muito tempo, tive dúvidas sobre a viabilidade da minha clínica particular. Com o passar dos anos, a pesquisa de mestrado em estudos étnicos e africanos, os estudos, as produções, as falas como essa, em encontros como esse, em diferentes encontros, eu fui construindo um espaço de trabalho consistente e atravessando as minhas dores por meio do trabalho. Então, o trabalho foi, de fato, um lugar de fortalecimento para mim. Com o mestrado em estudos étnicos e africanos, busquei dar conta da imensa lacuna que existia em minha formação enquanto psicóloga. Realizei uma pesquisa sobre relações raciais e subjetividades de crianças numa escola particular da cidade de Salvador. Para contemplar a minha atuação em educação, eu gostaria de enfatizar o fato da infância ser um terreno fértil, fundamental, muito sensível. E o que temos plantado? As crianças, quando pequenas, costumam dizer o que pensam. Seria interessante aprendermos um pouco com elas. Nesse sentido, refiro-me à necessidade de romper silêncios. A psicologia tem muito a oferecer às infâncias no que diz respeito às relações raciais. Refiro-me às pesquisas e também às intervenções voltadas para jovens e crianças. Hoje reconheço o fato de nós, psicólogas negras, estarmos há algum tempo abordando essa temática e reconheço que esse fato oferece às colegas mais jovens um terreno ampliado em comparação ao que era, para mim, há 20 anos, quando eu me formei. Ser mulher negra, psicóloga, já não se apresenta somente através dos limites de atuação, mas também por meio das possibilidades de produzirmos teoria e práticas a partir desse lugar. Ontem, enquanto arrumava os guardados que eu não mexia há muitos anos, não sei por que eu resolvi mexer naquela caixa, eu acho que é porque eu estaria aqui hoje com vocês, eu encontrei umas anotações feitas à mão pelo professor Marcos Vinícius de Oliveira Silva. Fiquei tocada pelo encontro. A letra, os rabiscos, os marcos. Não lembrava que havia guardado aqueles papéis. Eram registros das nossas reuniões quando planejávamos umas oficinas clínico-grupal que fizemos juntos em 2013. Aquele trabalho foi interrompido com o nascimento da minha pequena, naquele mesmo ano. E foi bonito ver a Andréa abrir esse encontro hoje, dizendo que também o Júlio das Pretas nasce naquele mesmo ano, né? Aquele não foi um ano qualquer, me parece. Mas as marcas, ou os marcos, permanecem e a gente não se desfaz disso. Marcos foi uma referência importante. Estivemos no primeiro Psinep, quando tive a preciosa oportunidade de conhecer outra personagem fundamental para a minha caminhada, Maria Lúcia, também Silva. Tive a sorte dela estar presente quando apresentei minha pesquisa naquele encontro, e a partir dali construímos boas parcerias e seguimos. As sementes plantadas naquele outubro de 2010 parecem ter crescido, e se apresentam aqui como essa árvore firme e frondosa, representada por esse coletivo. É isso, queria abrir dizendo essas palavras. Muito obrigada. Sinta-se Obrigada. abraçada, companheira, sinta-se abraçada. Falar o quê depois, né? De ouvir Maura e de ouvir Marília. Não tenho muito o que falar, apenas dizer que a trajetória de vocês duas, eu me lembrei de Conceição Evaristo, que ela fala das escrevivências, né? Quando uma mulher negra fala da sua história, da sua trajetória, ela não está falando somente dela, mas ela está falando de toda uma coletividade.
E quando eu ouço vocês duas, não tem como não lembrar da minha trajetória na UFBA, quando eu ingressei como aluna cotista pelo sistema de cotas, em 2005, e toda aquela efervescência daquele momento, né, das cotas, da luta entre a branquitude e o movimento negro, aquele acirramento de questionar as cotas raciais. E quando eu ingresso nessa Universidade Federal, aquele corpo negro, periférico, que não sabia muito bem como é que funcionava aquilo, e perceber o choque que né? Quando a gente ingressa na universidade e é um outro mundo, é uma outra realidade, e a gente tem que se adaptar, a gente tem que encarar, se adaptar, para não sucumbir. E a importância do aquilombamento, que foi quando eu enxerguei outros estudantes negros que estavam ali, poucos ainda, mas que foram importantes para que eu continuasse, para que eu não desistisse de continuar, né, naquele lugar que o tempo todo dizia que não era o meu lugar, que ali não é um lugar de uma menina negra que estava sonhando em ser psicóloga. E ouvindo vocês, é incrível, porque traz essa vivência, essa experiência, e de que é possível, sim, de que é possível a gente transpor essas barreiras e, a partir da nossa experiência, também buscar fazer um outro fazer da psicologia, um outro fazer profissional, onde a gente traga à tona a subjetividade das pessoas, onde a gente veja que o racismo, sim, ele é um marcador, ele atravessa, e ele é produtor de sofrimento mental, e que não é coisa não é coisa do preto, não é coisa da cabeça do preto, e nem uma síndrome de inferioridade do negro, né? É toda uma estrutura que faz com que esse sofrimento mental ele apareça e seja algo que é preciso ser tratado, é preciso ser cuidado, não só no âmbito individual, mas no âmbito das coletividades. E dizer o quanto também Marcos Vinícius, né, ele com aquele jeito dele, né, um homem branco naquele contexto, que linda, naquele contexto, o quanto ele movimentou, né, o quanto ele chegava para quando ele via uma estudante negra e ele falava, e ele sacudia aquele estudante e dizia, você não vai sucumbir, você vai continuar. São muitas histórias assim nesse sentido. E como o trabalho ele fortalece, né, Marília, como Marília falou, o trabalho fortalece, e é muito bacana, muito legal a gente mexer nessas caixinhas do nosso passado, rememorar esse momento, relembrar esse momento para fortalecer essas novas mulheres, essas novas meninas que estão ingressando, que estão começando suas trajetórias agora nesse mundo psi. E aí eu queria perguntar a vocês, né, como vocês percebem hoje essa psicologia, né? Maura ingressou na graduação lá na década de 70, Marília na década de 90. Como vocês percebem hoje essa psicologia? Como vocês percebem a importância, por exemplo, dos movimentos sociais se aproximando desses profissionais de psicologia? Nós temos a Psinep hoje, que é um movimento social de mulheres negras, de homens negros, que lutam por uma psicologia antirracista. Como é que vocês percebem hoje essa psicologia? Vocês acreditam que essa psicologia ela vem mudando a passos, vamos dizer assim, largos, ou ainda tem muito a melhorar, muito a avançar? Como é que vocês percebem hoje essa atual conjuntura? Eu? Exatamente, era seguindo as minhas falas, que é esse futuro que chega, né?
Eu fico encantada com quanto houve o avanço, né? Quando você traz, André, que você chegou na universidade, uma menina cotista, sozinha, isolada, e vai se reconectando com os seus dentro da universidade. Isso acontece comigo no terceiro vagão. Mas, sendo São Paulo uma cidade imensa, onde não o tempo é uma loucura, e o período, a época era bem diferente, né? Hoje não, vocês fazerem essa conexão, e temos aí vários cursinhos pré-vestibulares que encaminham os meninos preparados para a universidade. Vocês chegam lá, vocês não chegam mais sem saber onde estão. A gente tem um exemplo do Instituto Steve Biko. Meu filho fez a Biko, né? E eles têm lá um tal de um CCN, que é Cidadania Negra, que os meninos chegam com sangue no olho mesmo. E eles vão, que é isso que Marília trouxe, aquilombados. Então, é diferente. Nós íamos no terceiro vagão, e aí hoje eu percebo assim, aquilo ali era um aquilombamento inconsciente. Agora, hoje, os jovens e o que nós estamos fazendo da universidade, nós estamos seguindo os passos dos nossos ancestrais, sabe? E esses passos foram na cozinha da mulher, da branca, no meio das trouxas de roupa delas, isso foi no cafezal, isso foi em vários lugares. E ele cresce hoje, e dentro da psicologia, olha vocês aí como estão. Olha os autores que tem. Eu não tinha um desses autores na época para ler. Se a angústia era grande, de incompreensão, imagine, agora vocês não. O que nós estamos fazendo aqui e que não tem retorno, eu faço questão de priorizar bem. Não tem volta. O passo é cada dia um para frente. Nós não voltamos. Tá? Então, eu não tenho dúvida de que o que nós estamos conquistando dentro da luta é irreversível. Por isso, vamos acabar com as cotas, por isso, vamos tirar leis. Isso tudo são situações que percebem de fora e vê que o nosso... Onde já se viu um movimento de mulheres feministas que vai para Brasília, olha, chega até a me arrepiar, e toma Brasília da forma que tomou, com as nossas questões. Então, dentro da psicologia, é fundamental. Sabe o que é, Marília, receber no consultório e não ter que perder tempo? Imagine, ele diz, por que eu te escolhi? Marília fazer essa pergunta, eu acho ótima. E ele já diz, para não ter que gastar tempo de explicar a importância do povo negro. Isso é um avanço fantástico. Né? Meu filho faz terapia com um homem negro, né? Aqui em casa precisa disso, porque a gente precisa de manter o equilíbrio. Então é isso, eu penso que, e acredito piamente, que o avanço não tem volta e nós estamos cada dia melhor. Parabéns para nós. É isso, né? Enquanto Maura falava dessa... Você nos pergunta, Andrea, então, como percebemos a psicologia hoje? Entendo que, de alguma maneira, você está perguntando sobre a importância dos movimentos sociais e sobre o futuro. Então, hoje e amanhã, né? Assim, o que vem pela frente? Eu concordo com Maura, acho que não tem volta. O futuro, esse futuro que chega, eu vejo anunciado através da minha filha, por exemplo, né? Então, de fato, não tem caminho de volta. Eu fiquei agora, e de fato essa experiência aqui de vocês nos convidarem para rememorar memórias e trajetórias, é um negócio que mobiliza, né? Uma brincadeira séria. Fiquei lembrando do dia da minha formatura, lembrando do meu pai, lembrando do orgulho de meu pai, né? Mestre de obras, que estudou até a 2ª série, e que estava... eu lembro que eu dizia para ele, pai, não precisa comprar roupa, não. E ele dizia, como não? Você vai tirar de mim essa oportunidade? Eu vou comprar um terno novo para te levar
Então, assim, eu toda querendo ir de sandalinha, ele, não, você vai botar um salto alto. Eu fiz, ai, 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 ai. E lá foi o velho, cheio de orgulho, cheio de alegria com a filha dele, que com a graduação na reitoria da UFBA, né? Uma boniteza, um negócio chique, carregando a filha com a gravata toda torta, mas se achando todo lindo. Então, é isso, né? Pensar o que representou para meu pai, que era, enfim, ainda não tinha cotas, né, André? E o que é que isso significa para minha filha? De fato, não tem caminho de volta. A gente está caminhando para frente e a gente tem esse compromisso, inclusive. Quando eu falo através do texto de Monanga, de que ele está dizendo para a gente, parece que a psicologia tem ferramentas específicas e que vocês precisam falar para a gente sobre essas lentes que vocês usam, porque vocês olham o fenômeno de uma outra forma, mediado por uma outra qualidade de formação, né? Então, ele usa, inclusive, no texto a metáfora do iceberg, vai dizer para a gente que o que aparece ali em cima seria o fenômeno social, né? Assim, aquilo que se vê com olhos nus. E a parte subterrânea, submersa, não é subterrânea, Marília, o iceberg está no mar. Essa parte submersa é enorme, muito maior do que aquilo que se vê, seriam os processos subjetivos, esses com os quais a gente labuta, a gente conhece, a gente trabalha. Então, traduzam esse negócio, digam a respeito disso, porque parece que tem um processo aí que diz respeito à experiência racial, que só pode ser traduzido por nós. Mãos à obra, por favor, vamos trabalhar. Esse o apelo que ele nos faz, né? Então, é isso. Eu acho que a gente já caminhou um bocadinho. Dia desses não, já tem um tempinho, porque foi lá antes da pandemia, né? Mas como o tempo está meio estopado, parado, dá uma sensação assim, né? Molige me convidou para ir lá participar da disciplina que ela dá na graduação já há algum tempo, né? Nessa articulação entre a psicologia e o campo das relações raciais. E aí, quando eu abri a sala, rapaz, que eu vi aquele tanto de estudante preto em São Lázaro, no curso de psicologia, estudando relações raciais e psicologia, eu me arrepiei, foi toda, porque aquilo era outra cena, muito diferente do que foi a minha experiência que entrei na graduação em 94. Que era a psicologia era branca. Enfim, quando eu tinha muitos amigos das ciências sociais, de museologia, de história, de filosofia, meus amigos eram o povo preto de São Lázaro, muitas vezes, eu me aproximei deles, né? Eu fui ao encontro deles, eles diziam, você nem parece de psicologia, e eu ficava dizendo que eu sou preta, né? É porque eu sou preta que eu nem pareço de psicologia. Enfim, porque eu estava perto deles também, porque eu me interessava por algo que eu ia encontrar somente na convivência com eles, que eu ia encontrar indo ali para o boteco do lado da igreja, sabe? Assim, que a gente ia fazer por outros caminhos, que eu ia encontrar no Ileaê, que naquela época ensaiava no Santo Antônio, eu ia encontrar em outros lugares, e eu fui ao encontro disso, né? Buscando caminhos alternativos, porque a psicologia, de fato, era muito branca, meus colegas eram todos brancos, sei lá, no ano que eu entrei, eu acho que éramos 4 pretos para 76 brancos, assim. Era um curso muito elitizado também, e que, estando localizado ali em São Lázaro, produzia umas fofoquinhas, uns burburinhos, porque as meninas e os meninos chegavam de carro, né? Era uma classe média alta que ia para a psicologia em São Lázaro. Enfim, era um cenário, no mínimo, engraçado, hoje, eu acho. Diferente do que me parece que tem se transformado nos últimos anos. Então, acho que o futuro está aí. A gente já começou essa caminhada e acredito mesmo que existem outras... a gente tem um terreno fértil. Vocês que estão chegando agora, tem um terreno fértil. Acho que a gente trabalhou um bocadinho para arar a terra, para cuidar desse solo. O terreno está bom para a gente seguir plantando.
Obrigada, Marília e Maura. Carla França levantou a mão. Gente, quem quiser fazer perguntas pode abrir o microfone ou colocar no chat, tá certo? Que a gente vai abrindo para vocês aqui. Carla, pode falar. Oi, prazer estar aqui com a Andréia, minha colega de trabalho, de jornada, mas eu quero saudar aqui as nossas convidadas. Foi um prazer imenso ouvir Maura, ouvir Marília e rever algumas pessoas, né, que na minha trajetória. Então, como eu já disse, trabalho com a Andréia no Ministério Público da Bahia, já com uma diferença geracional muito grande. E aí, quando fala Maura nos anos 70, ingressou na universidade, Marília nos anos 90, acho que eu estou aí no meio, né? Nos 80, formei em 83. E aí, eu queria iniciar aqui pelo fim da fala de vocês com uma questão para até a Andréia também, se puder responder. Ingressamos na universidade, estamos ingressando nos postos de trabalho. E aí, como é ocupar os locais de trabalho? Alguns também de difícil acesso, concursos públicos, lugares em que a gente adentra algumas pessoas, né? Assim como a Andréia, que costuma se apresentar, ela diz que ela é toda trabalhada nas cotas. Estou usando as palavras dela. Como é estar nesses lugares também, se manter no lugar de trabalho e ir conquistando espaços que os mesmos desafios que uma universidade, que hoje a gente já não fica espantado, né, Marília, de ver uma sala da universidade do curso de psicologia preta, mas se você entra em alguns órgãos como o Ministério Público, o Judiciário, quem são os psicólogos, as psicólogas que estão nesses lugares, né, há muito tempo. Então, não posso deixar também aqui, me corta aí, viu, André? De falar um pouco do meu depoimento. A Andréia me procurou um dia para falar, Carla, você que já está, eu venho do Centro-Oeste, né? Nasci no Rio de Janeiro, mas me criei ali no Mato Grosso do Sul, um lugar distante, aí um pouco da realidade aqui, com uma população indígena muito forte, e sim, negros e negras, mas o predomínio lá da população indígena, né? E esses meus cabelos, que trazem aqui uma herança aqui do recôncavo, né, da região de São Félix, me colocavam lá no lugar de pessoa preta. Então eu digo para o corpo também, nosso corpo, de acordo com a região geográfica, né? As pessoas é que nos dizem onde é que a gente está. Então eu era reconhecida lá como uma pessoa preta, ainda que eu, né, possa circular, acho que é o pardo aí que está no meio de tudo, né? A gente não está nem lá nem cá. Então, ingressar na universidade, num curso de psicologia, naquela época, quando a Andréa me falou aqui, eu falei, Andréa, cheguei aqui em 2000, a psicologia era branca na Bahia, né? Num curso, numa universidade pública, eu achei que eu estivesse em São Paulo, porque já profissional, né? Ia para os grupos de discussão, eram as pessoas tipo francesinha, com os cabelos Chanel, Taillé, algumas, né? Dos grupos de psicanálise, muito formal. Aquilo denunciava já uma discordância com a realidade que a gente queria construir. Aí trazer a memória de Marcos Vinícius foi muito importante, porque eu chego na Bahia em final início do ano 2000, e no momento em que ele foi meu contemporâneo aqui, a gente se inquietava com isso. Ele também que veio de fora. Como é que na Bahia a gente não tem psicólogos pretos? Pelo menos aqui, lá de onde a gente vem, a gente até entende, mas aqui... Então foi movida por esse sentimento de indignação, que essa geração que à época estava à frente do Conselho Federal de Psicologia também, que a gente teve um momento de lançar a primeira campanha, né, de direitos humanos, com o lançamento no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, foi no 2001, isso foi um momento histórico, em que a gente realmente fez história no fórum, levantando essa questão. Não existiam pesquisadores, não existiam autores, não existiam psicólogos pretos. Acho que a gente conseguiu mapear, na época, 11 pesquisas que tratavam, 11 pesquisas, não sei se de pessoas negras, pesquisadores negros, ou 11 estudos apenas. Então não tinha mesmo referência, Maura, não tinha onde a gente buscar, a gente teve que construir.
E aí, para a gente que já tem uma trajetória maior, pode falar, poxa, tanta coisa ainda para desafiar. Gente, já foi muito pior. Já foi uma ausência. Então, quando eu volto lá na universidade, eu quero falar, a gente está no Júlio das Pretas, eu quero falar desse corpo da mulher também, que não é a mulher branca, mas a mulher preta, que entra num curso elitista, com um cenário que eu quero dizer para vocês também. Um cenário, uma profissão que as pessoas não conseguiam sobreviver dela. A maioria das psicólogas nesse período, né, eram mulheres, como Veridiana colocou aqui, e não tinham renda. Sobreviveu. Então, como é que uma profissão sobrevive se as pessoas não ganham? E tem consultório, tem tudo. A gente pagava pessoas, eu estou dizendo, a profissão nossa, a gente pagava para trabalhar. Mantinha consultório para ter o status de ser psicóloga, né? Bancado por pais, por maridos, por familiares, e a renda não interessava. Então, poucos homens ingressavam. Eu estou vendo colegas pretos. Eu entrei na universidade e fui para o fundo da sala, junto com 2 colegas homens, né, pretos, porque eles funcionavam para mim, sinceramente, como proteção ao assédio de um corpo que até professores me diziam assim, eu jovem de 17 anos, você com essa cor do pecado, vai fazer o que nessa profissão? Vai arrumar um marido e casar e ter filho, porque você tem tudo para arrumar um bom casamento. Isso aqui, tipo assim, né? Essa cor do pecado. Colegas que diziam, olha, se eu tivesse essa sua cor, eu não ia nem ficar ralando aqui, estudando 2 turnos. Então, essa sexualização, né, do corpo preto também, e que veio a partir até de professores. Então, independente da nossa cor da pele, dependendo de onde a gente está, a gente carrega, assim, eu carrego a cor, a dor do racismo, embora nem perto mora quando você se diz, eu sou uma negra retinta. Não sou, né? Mas a negra que eu sou, sofreu nos relacionamentos afetivos, sofreu por ser mulher, sofreu, né, o racismo de namorar e casar com uma pessoa estrangeira, que a família não aceitava. E todos são desafios. O que eu quero trazer para esse contexto agora é a importância da gente ter feito essa mudança, esse esforço coletivo da profissão, viu, gente? Foi uma profissão que rasgou a própria carne, isso que eu quero mostrar. Eu não sei de outra profissão que fez essa autocrítica e que tenha produzido em tão pouco tempo tanto material, tanta pesquisa, tanto estudo, que não tem volta, estou parando por aqui, mas se começarem a falar, né, de como é agora ocupar esses lugares de trabalho e se manter, para a gente ver como ainda tem muita coisa para a gente enfrentar ainda do racismo institucional e outros temas, né? Que a gente precisa avançar ainda mais. Muito obrigada pela parte de vocês, pelos depoimentos e pelo espaço. Muito obrigada por me dar esse prazer de ter um sábado tão bom. Tchau, tchau. Obrigada, Carla. Carla, companheira de luta, de enfrentamentos no sistema de justiça. A gente sabe o quanto é duro, né? A psicologia está no enfrentamento bem, bem duro, né, nesse lugar. E assim, importante a sua fala, porque você traz uma coisa importante, que é o cruzamento das opressões que a mulher negra sofre dentro da profissão também, né? Porque nós sofremos tantas opressões de gênero e raça, algumas de classe, e a própria mulher, né? A psicóloga branca também ela vai sofrer opressões de gênero, né, dentro da nossa estrutura, da nossa sociedade. Eu vou aproveitar aqui, antes de Maura e Marília responderem sobre a sua pergunta, também surgiu uma pergunta no Facebook. Eu não estou com o nome da pessoa aqui, se Diogo... Renirton Júnior, que fez uma pergunta aqui pelo Facebook. A expressão de racismo institucional são aceitas pelo negro pela falta de conhecimento e educação ou por estar na cultura brasileira como algo normal? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode fazer mais uma, né? Fazer um bloquinho
E tem mais alguém que desejar? Andréia, por favor, repete a pergunta do Rei Newton, por favor. Ele fala assim: a expressão de racismo institucional são aceitas pelo negro pela falta de conhecimento e educação ou por estar na cultura brasileira como algo normal? Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, a gente pode fazer um bloquinho de 3. Acho que não, né? Então, vou abrir para Maura e para Marília falarem um pouco, tanto sobre as considerações de Carla e sobre essa pergunta do Renirton. Vamos, Marília, agora é você, sempre eu. Vamos jogar essa bolinha aí, meu bem. Vamos lá. Ping-pong, bora lá. Vamos lá. Então, tinha uma pergunta, Carla? Como é ocupar os locais de trabalho, né? E se manter nesses locais de trabalho? É uma pergunta difícil. Não sei se eu sei responder, não. Porque tem uma experiência também que é muito específica, né? Assim, a minha experiência tem... Eu sempre estive dividida entre a clínica e a educação, ponto. São as duas experiências continuadas e persistentes ao longo desses pouco mais de 20 anos que tenho como psicóloga. Enquanto você falava, o que eu pensei foi assim, o meu consultório, eu banquei com o salário de educadora. E era muito doido, que era muito doido mesmo. Assim, trabalhei durante muito tempo como professora, coordenadora, trabalhei na Escola Casa Via Magia por muitos anos, e dei aula em faculdade, trabalhei na Faculdade Montessoriana, dando aula no curso de Pedagogia, e na Escola Baiana de Medicina também. E o meu salário de operária da educação pagava a clínica, né? E aí, às vezes, era muito doido, porque sobrava pouco, né? Se é que sobrava, não sobrava nada. E muitas vezes eu ficava pensando, isso é um delírio, eu devo estar delirando, que é isso que eu estou fazendo? E foi assim que eu banquei a minha clínica, que não é um trabalho, não é um espaço, uma formação barata, é uma formação cara, caríssima. Porque para você ser psicanalista de verdade, você tem que estar junto com um grupo, estudando e comprar livros, e, enfim, às vezes eu voltava para casa com meu livro de Lacan embaixo do braço e dizia, Ave Maria, parece até que é uma igreja. E em análise, né? A análise, a supervisão, o aluguel da clínica, a minha clínica era clínica particular, então era muito caro, não é uma coisa barata. Então, era o meu desejo, eu não tinha, eu me questionei, porque faz parte, a dúvida tem a ver com a possibilidade de pensar, de refletir, então eu não era assim cheia de certeza, não, eu tinha dúvidas, mas tinha o desejo do analista, né, que me mobilizava, que me fazia seguir, e me fazia continuar. Então, não foi fácil, não, sustentar esse lugar. Eu acho que o que me manteve no meu lugar do consultório, da experiência clínica, foi o meu desejo, a minha análise pessoal, os tantos anos de análise, mas muitas vezes, quando faltava dinheiro, eu dizia, que é isso que eu estou fazendo? Isso vai me levar aonde mesmo, né? Para onde eu estou caminhando? Isso é lugar de rico e de branco. Ser psicanalista não é coisa de preto. Por que eu estou insistindo nisso? Hoje eu tenho uma alegria de ter... Que bom que eu insisti. Que bom que eu insisti. E a educação, que era o lugar do salário, do 13º, não somente disso, mas também disso. Mas sempre tive muito dividida entre essas duas intenções em psicologia distintas, porque a intenção de construção do saber através do processo de análise é muito diferente da intenção do processo da educação, e eu, de fato, gosto muito do trabalho com as crianças, do criançamento da palavra, da forma como a gente labuta com criança na experiência escolar, enfim. Então, é sobre esses lugares que posso dizer. Não sei exatamente como é que... Talvez eu não possa dizer muito além do que já falei, né? Eu acho que é luta. E você disse, traz a referência do corpo e do corpo da mulher, né?
Acho que é importante sua fala sobre isso. Não sei se é exatamente uma pergunta, eu não escuto como uma pergunta, mas essa ideia da gente poder pensar, né, sobre essa presença do corpo da mulher. Eu botei aqui a psicologia feminina. Ela não é feminina simplesmente não, que isso não é nada simples. Pela nossa presença, nós mulheres somos as psicólogas, e a grande maioria, né? Mas acho que a psicologia, o trabalho da psicologia é um trabalho feminino. Bom, aí a outra pergunta é a pergunta de Renirton Júnior, racismo institucional, se ele é aceito por falta de conhecimento ou porque está na cultura e se torna normal por conta disso. Eu acho que talvez sejam as duas coisas, não consigo separar uma coisa da outra, não. Falta de conhecimento é essa referência do racismo estrutural, né? Ele vai se estruturando e a gente, como disse lá, Munanga também é convencido de alguma maneira de que é assim, é natural, é normal. Me lembro tanto de meu pai me dizendo, hoje vocês estão me convocando para essa possibilidade de falar em primeira pessoa e falar da experiência de vida e das contradições mais pessoais, né? Ele me dizia, ô menina, para com essa conversa de preto. Você não tá, tipo assim, você não tá vendo que você vai bater com a testa, que vai doer, que vai com essa insistência, porque insiste tanto nesse assunto, tipo, silencia, enfia para debaixo do tapete, porque foi isso que eu fiz a vida inteira e comigo deu certo. Por que que você quer fazer barulho e dizer sobre isso que é tabu, que é proibido, que não é para se falar? Não é para se falar sobre esse tema. Vai doer muito mais se você insistir em tratar desse tema. Não ouvi o conselho do velho. Que bom, né? Insistir. Achei que o caminho era dizer, que o caminho era falar, que o caminho era dar palavras, que eu precisava era traduzir o desconforto, a angústia, que a gente conhece, né? Assim, a gente, de algum modo ele estava me dizendo, mas me dizendo por meio desse silêncio ruidoso, barulhento, que é o mal-estar que o racismo nos apresenta, né? Enfim, então, Renifton, acredito que isso que é o racismo institucional se sustenta por meio de uma história longa e comprida, que é o racismo estrutural, que marca e dá base e sustentação à história do nosso povo, à história do nosso país, e mantém as coisas no mesmo lugar. Pode ser falta de conhecimento. Eu acho que, à medida que a gente se instrui, tenho dito que o letramento racial entre nós, na psicologia e na psicanálise, já que a psicanálise é tão branca, como Carla falou, essa coisa do taierzinho, do cabelinho, eu sei exatamente do que se trata. Então, às vezes, a gente, desde o ano passado, especialmente, eu tenho sido muitíssimo convidada pelos colegas psicanalistas para falar sobre a questão racial. Ficou na moda, os psicanalistas brancos, de repente, resolveram que eles querem entender como é que funciona esse negócio, que eles nunca viram, não sabem de onde veio. Apareceu, bum! E deu um susto neles, e eles disseram, opa, vem cá, Marília, a gente precisa escutar você, parece que você tem um saber sobre essa história. Então, de repente, a gente tem essa convocação, mas me parece que o letramento racial que eles tentam, de alguma maneira, parece agora alcançar, e que remete a essa branquitude aí de longa data, né? Ele é urgente, né? Não tem outro caminho. Pensei nisso um pouco para responder à falta de conhecimento que Renirton aponta. Eu acho que não é isso ou aquilo. São processos que se articulam. É isso e aquilo, né? Está na cultura, está na nossa história, é algo que vai passando de geração para geração, se estrutura e se organiza por meio disso que a gente tem dito que é o racismo estrutural, e, ao mesmo tempo, enquanto a gente não sentar a bunda para estudar, para ler, para conhecer esse tanto de coisa que tem sido produzido, de fato tem muita coisa aí, fica mais difícil da gente enfrentar. Eu acho que a gente precisa ler, estudar, né? Ajuda. Então, Marília, perfeito, companheira, perfeito. Essa análise da expressão do racismo institucional.
é isso para mim também, sabe, Milton? O racismo estrutural, ele estrutura de verdade o institucional, mas é importante que façamos uma avaliação aonde está o nosso povo. Qual é a porcentagem do nosso povo? Quem menos tem dinheiro? Quem é a base da pirâmide? E essas pessoas têm acesso a estudos? Né? Marília traz aí o pai dela como pedreiro, que teve um orgulho, aquela gravatinha torta, mas a minha filha se formando dentro daquela reitoria, aquela casa linda. Vamos olhar com muita, mas com muita seriedade, quem é o nosso povo e aonde o nosso povo vive e com que condições o nosso povo vive. E daí nós vamos entender que somos muito pouco. Quando eu trago a minha experiência na universidade, eu digo, é um terceiro vagão. Imagine um vagão de trem lotado de jovens negros. Mas que quando chega num campus imenso, porque eram 2 universidades, a gente se pulveriza. Também sou 2 ou 3 companheiras numa sala da psicologia, o outro é um na engenharia, o outro é um na medicina. Então, meu filho, a minha cunhada sai da medicina, mas o depoimento dela é muito difícil. A mãe dela fez das tripas ao coração, mas ela, agora eu vou sair, eu não aguento mais. Ela, você não vai sair da universidade. Sabe? Rosana é uma médica endócrino hoje, em São Paulo, mas que o relato dela é fantástico, de como foi a nossa resiliência para chegar aí. Então, sim, está aí ligado ao conhecimento, mas o conhecimento, ele nos é retirado. E para o nosso povo negro, isso não está dentro. Nós não deveríamos nem saber nem usar os termos que a gente usa hoje. Tá? Então, eu penso assim, que o racismo estrutural dá conta do racismo institucional. Dá conta de todas as outras, para nos calar e para nos silenciar, como Marília trouxe muito bem, para nos silenciar. Na minha família também, Marília. Ai, lá vem a Maura, eles tomam ações antirracistas, mas lá vem a chata falar de racismo. Você sabe o que aconteceu comigo? Com a morte de George Floyd, foi lindo. Minhas amigas fizeram uma live na época da morte de George Floyd para que a gente conversasse sobre a morte. Ali foi o primeiro grito, foi a primeira vez explícito que o racismo existe. Vocês acreditam num negócio desse? São pedagogas, são várias. A ação sempre teve, entendeu? Sempre teve famílias negras, sempre teve casamentos, sempre teve os nossos filhos brincando junto, mas falar nunca. Silenciar é melhor. Né? É sempre assim. Em São Paulo se usava assim, aquele patrício todo organizado, né? A admiração, o respeito. Mas falar. E aí foi muito lindo, porque elas fizeram uma declaração de amor para mim, da qual quem estiver me assistindo nunca mais vai sair do meu coração. Elas disseram como foi importante as suas falas, como foi a compreensão que veio, foi daquele levante americano. E olha aí, acontece do nosso lado o tempo todo. Nós sabemos, até a maior emissora, que eu não vou dar esse crédito a ela aqui, trouxe uma reportagem com todas as cotas pretas que tinha para discutir isso. Então, não reconhecer que é o racismo estrutural que dá conta do institucional, está aí, está resolvido. E o silenciar, nos silenciam. Então, é fundamental a terapia, sim. E ela precisa, vocês deixam aqui, ó, uma lição de casa, de achar formas para estar trabalhando nas perifas,
nas periferias, nos movimentos sociais, sabe? Porque é lá que a gente está tendo... Agora, mais do que nunca, eu lido com casos, volto a dizer, de doença mental, de uma forma, ontem mesmo, sentaram aqui, o que eu faço com casos absurdos, gente, e que é necessário que vocês vão para o front, tá? Meu telefone está à disposição, minhas portas estão abertas, venham, tá? Agora, Carla França, bom dia, tudo bem com você, querida? Prazer em reencontrá-la. Então, sobre trabalho, eu vou tentar contar uma historinha rápida, né? Que não é mais a realidade de hoje. Olha só, eu vou falar dos anos 70, 80. Então, como eu disse a vocês, eu sempre trabalhei em agência de emprego. O meu percurso, quando eu começo, foi de tanto procurar emprego, que eu acabei trabalhando em agência de emprego. E naquela época era trabalho temporário, de datilógrafa. Eu era datilógrafa nas empresas, daí tinha que fazer, digitar livros. Eu trabalhei muito tempo como que era, um instituto de pesquisa da USP, fazendo trabalhos para professores. Enfim, eu saí de casa muito cedo, né? Eu sempre fui muito rebelde. Eu paguei minha universidade porque eu saí de casa e aí meu pai não pagava mesmo, né? Então eu tinha que morar, comer e pagar a universidade, a faculdade. Era loucura. Loucura se manter viva, mas eu tinha a minha liberdade. Então, muito cedo, eu já tinha as minhas convicções, né? E aí, manter-se no trabalho é difícil para preto, é difícil. Os caminhos que a gente não escolhe caminhos, os caminhos vêm. E nós vamos trilhando o que aparece de oportunidade. Fim de semana, eu trabalhava no fim de semana, ou fazendo panfletagem, fazendo trabalho. Eu era excelente em datilografia. Veja bem, eu fiz taquigrafia, né, gente? Então, todos os bicos que tinha, telefonista, PABX, que você levanta o cabo da mesa e enfiava nos buracos, o que viesse, eu trabalhava. Mas eu sempre tive a convicção de que a educação era a saída. Então, eu nunca deixava de estudar. E aí, eu andava com muitos amigos também, que eu fui fazendo ao meu redor, brancos, mas intelectuais. Então, estar nessa roda e você não estar lendo era a morte. Você andar com essa galera e qual foi a última peça teatral e que era caro para burro, também não era legal. E eram os pretos metidos, que tinha que ir ao teatro, que tinha que ir no cinema, e que tinha... Isso, de uma certa forma, ajudou muito na minha formação. Eu não encontrava na cultura, no ato, na peça teatral, né? Nas escritas de Chico Buarque de Holanda, como encontro hoje em leituras que eu faço com Conceição Evaristo, é lógico. E quando eu encontro agora os nossos autores, né? Eu estou agora relendo Defeito de Cor, e me identifico com uma série de coisas que a gente nem pensava que isso existia. Mas me ajudou, me fez pensar. E isso acabou ajudando também no trabalho, que me levou para esse lugar. Mas daí eu vou contar só uma historinha. Andréia, me controle, por favor. Essa história é importante dizer. Eu trabalhava, com todos esses desafios, eu chego a ser selecionadora de uma grande agência de emprego em São Paulo. E aí, eu estava na universidade e tal, e como os gerentes de RH passam as vagas, né? E o perfil da vaga, o que é que a pessoa precisa, quais são as habilidades para ocupar tal vaga. E aí eu tive essas relações com os gerentes de RH, me rendi comissão.
porque quanto mais gente ele empregava na empresa dele, na empresa que ele prestava serviço, mais a minha comissão aumentava, né? Eu tinha um fixo horrível e para manter toda essa despesa. E o que é que acontecia? A gente se tornava muito amigo. Eles me ligavam 8 horas da manhã, a hora que eu sentava na minha mesa para fazer queixa da relação com a mulher no dia anterior, como foi a noite dele, a gente se tornava amigos. Porém, eles nunca viram a minha cara. Nunca viram, porque mesmo eu com o cabelinho alisado, com o cabelo... eu achava o máximo, né? O máximo. Era meia fina, era o blazerzinho, o cabelinho ajeitado, parecia uma evangélica. E vocês veem as minhas fotos, com todo respeito aos evangélicos. E aí, gente, eles falavam comigo o tempo todo no telefone, então eles se sentiam muito à vontade para falar do perfil. Porque jamais passou na cabeça dessas figuras que eu era uma menina preta. Né? Então, eles davam perfis assim. Aí teve um caso que foi muito interessante, que ele me deu o perfil. Maura, amanhã eu preciso de 20 digitadoras. Tipo, às 7 horas da manhã, porque elas vão começar. E era assim, era sempre muita gente, né? E qual é o perfil? Não se preocupe com o perfil, não. Eu preciso que seja habilidosa na digitação, né? Soube datilografar, não se usava digitação. Seja boa, rápida, está contratado. É um contrato de 20 dias, não precisa de muita exigência, não. Então, tá bom, qual é o salário, de hora a tal, pegava todo o perfil. Só não vai me mandar neguinha, né? Ele dizia isso para mim, e o perfil da empresa não admitia negros, a não ser na condição de faxina. Eu sabia disso. Então, tá bom, pegava vaga, engolia seco, estava ali e mandava de manhã cedo. Durante muitos anos, eu trabalhei com essa empresa. Um belo dia, chega na recepção um currículo para mim, que estava aguardando na recepção. Nós nunca estivemos juntos. Nunca nos vimos cara a cara. E chega o currículo, e ele me adorava, né? Eu era amiga dele. Aí ele manda entregar o currículo dele, ele vai na recepção, entrega, que ele veio falar com com Maura. Tá bom. Ele foi me fazer uma surpresa, gente, e ele se saiu surpreendido a hora que ele me viu. Maura, pelo amor de Deus, desculpa, não era uma condição minha, era uma condição da empresa, uma saia justa. E aí, para a gente reverter isso, foi difícil, né? Porque ele ficou extremamente constrangido, porque ele, durante anos, falava do racismo dele e nem sonhava. E olha o que eu tive que fazer, que hoje eu não faria mais isso de jeito nenhum para sobreviver, né? Então, eu deixo aqui registrado, compartilhar isso, como vocês foram ótimos nessa live. Compartilhar isso, por mais doloroso que seja, eu vejo o quanto nós avançamos, que hoje em dia, cada um que diz negro, de uma forma ou de outra, a gente está mandando, fazendo escândalo, colocando nas mídias, e é isso que a gente vai avançar. Carla, não dei conta de mulheres, porque eu falo demais e eu tenho muita história, mas a gente, falando de mulher, é isso mesmo, nossos corpos é para o sexo. Isso. Né? E no meu caso, retinta é para trabalhar duro, pesado, para lavar muita roupa, cozinhar, fazer boas comidas, né? Porque a gente... Aí quando eu falo, eu não sei fazer isso. Para o sexo é morena, cor do pescado. E a minha experiência no mercado hoje, eu não poderia dizer hipótese nenhuma, porque hoje eu atuo de manhã, de tarde e de noite dentro de um processo de militância ativista. Então, hoje eu atuo no que eu mais gosto e faço com o maior prazer. É a militância.
Vou roubar aqui, só um minutinho para Não, fique à vontade, cara. Para complementar. É uma roda de Porque conversa. a minha experiência, o primeiro emprego como psicóloga foi no Sistema Nacional de Emprego. É um órgão público, e para fazer intermediação de mão de obra de pessoas de nível superior. Por quê? Os agentes de intermediação para nível fundamental e nível médio não era exigido nível superior. Então fizeram um concurso lá para contratar alguém de nível superior, psicóloga, para intermediar mão de obra de nível superior. E eu comecei a montar aquele banco de dados lá, tal, e fazer o contato com os empregadores, né? Que, ao contrário, iam lá presencialmente. Eu entrevistava para fazer o tal do perfil, o raio do perfil. E no raio do perfil vinha a boa aparência, né? Que eles não ousavam dizer que não era para mandar preto, mas a gente já sabia por quê. Porque a minha diretora, a minha chefe já falava, olha, veja pessoas com boa aparência. Então, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Então, em 3 anos que eu fiquei nesse órgão, eu nunca consegui ter, sequer no banco de currículo, uma pessoa de nível superior. Em 1988, 89 e 90, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nenhuma pessoa em qualquer área de nível superior que se autodeclarasse parda, ao menos. Eram todas pessoas que se autodeclararam brancas, e eram brancas. Então, para você ver o que é a realidade. E aí, por conta desse contato direto com os empresários, eu recebi um dia o aviso, né? Minha chefe me falou muito delicadamente, Carla, eu só lhe pedi uma coisa, tente arrumar o seu cabelo, ou prender, ou tá? Porque você está lidando com pessoas diferenciadas. Não faz sentido você pedir, entrevistar um candidato, uma candidata, que você vai ter que ver a boa aparência, se você não está com boa aparência. É exatamente isso. Né? Então, é muita são as violência, Carla. são as trajetórias. Violência no RH. Nossa. É isso mesmo, Carla. É violência que a gente sofre. E no sistema, no RH, gente, eu não acredito que mudou, não. Porque quando eu vejo algumas empresas e o modelo que está lá é o mesmo. O que mudou é que administradores de empresa passaram a ocupar esse lugar, fazem esse papel que psicólogos não faziam e estão atendendo os interesses da empresa. Isso mudou, porque psicólogo, onde tiver, problematiza, né? O que eu queria ficar incomodada de achar um candidato preto, né? Administrador de empresa talvez não faça essa reflexão, eu acho. Também não é nada de contra, igual evangelho, não é contra administrador, não, mas eles fazem um pouquinho do serviço sujo nessa área de RH, fazem. Exatamente. Sinto muito, companheiros, mas é verdade, cara. Vou aproveitar aqui, tem Diogo e Manu que levantaram a mão. Vou pedir para eles fazerem as perguntas e, infelizmente, a gente vai ter que encerrar as perguntas por causa do horário. E depois que eles fizerem as perguntas, tanto Maura quanto Marília já, ao responderem também, já podem aproveitar para ir fazendo as considerações finais também, viu? Pronto, Diogo, sua vez. Obrigado, Dé. Vou fazer aqui um duplo papel. No Facebook, algumas pessoas estão saudando, dando bom dia também à mesa, então, falar do nome da Viviane Aníbal, Elizabeth Catarina e a Esté Maria Horta de Paula, né? Essa transmissão também está acontecendo pelo Facebook, depois ela vai subir para o YouTube, e estamos aqui também no link do Zoom. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui, porque muito inspirado pelas falas, né, de Maura e de Marília, para mim tem uma questão que é muito importante ser debatida na psicologia, que fala exatamente desse conteúdo que é produzido especificamente a partir da experiência e das nossas formas de sociabilidade negras, né? Tem algo que a psicologia sempre negou, relegou a espaço de subalternidade, e que hoje é impossível a gente fazer qualquer tipo de análise social, conjuntural, ou qualquer tipo de produção de psicologia, né, de trabalho em psicologia, que a gente não tome os conteúdos raciais, né?
os conteúdos produzidos a partir dessa categoria raça. Contudo, as nossas experiências sempre foram muito marginalizadas, né? Quais são os sentidos das maternidades negras? O que é um jovem negro? O que nós produzimos efetivamente sendo mulheres negras, jovens negros, pessoas LGBT negras? Porque, no final das contas, as experiências se esbarram em uma noção, sempre noções universais, né? Existe a maternidade, existe uma maternidade negra. Os conteúdos da maternidade negra são colocados secundarizados. Existe o que é ser LGBTQIA+, existe o que é ser LGBTQIA+, negro. Esses conteúdos tendem a ser marginalizados. Contudo, sem que a gente pegue esses conteúdos e traga para o centro de uma produção de clínica, de trabalho em pesquisa, de trabalho nas políticas públicas, a gente não dá conta de fazer nem análises que sejam voltadas para a população negra e nem análises que deem conta das posicionalidades, das subjetividades de pessoas brancas, né? A gente coloca de fora uma análise que é fundamental, quer dizer, não existe mais, eu acho que isso é fundamental no que Maura coloca e a Marília ratifica, não tem volta. O que a gente construiu está aqui e a gente precisa dar conta de utilizar todo esse arcabouço nas nossas produções, né? nos nossos trabalhos. Agora, como é que vocês leem e como é que podem ser utilizados como é que estão utilizados esses conteúdos nossos nas práticas que vocês realizam no cotidiano das profissões, das atividades que vocês fazem, né? Como é que esses conteúdos sobre o que são as experiências das mulheres negras, e daí pensando mesmo experiência em um ponto mais coletivo, né? Na singularidade é no 1 a 1 mesmo, né? Que a gente vai trabalhar. Mas como é que a gente pode pensar coletivamente as maternidades negras, as juventudes negras, quer dizer, esses conteúdos que para a gente vão tendo uma dimensão muito íntima, né? E que a gente consegue tocar sem anular, invisibilizar ou diminuir, mas que, via de regra, isso nunca aparece nos materiais formativos, né, que nos orientam a profissão. Então, a gente vai inventando, inclusive, outros materiais formativos. A gente pega os clássicos e faz as críticas necessárias, ou a gente constrói outras formas de pautar as questões que nos importam. Mas eu queria saber de vocês como é que esses conteúdos têm sido trabalhados por vocês nas dinâmicas cotidianas de luta e de trabalho. Obrigado. Marília, a bolinha de ping-pong ficou comigo? Maura? Sei, mas Manuela não vai falar primeiro? Tem mais uma, né? Desculpa. Tem Manu. Pronto, Manu, sua vez. Manu, desculpa. Foi porque eu baixei a mão, né? Já estava ali no chat, aí eu baixei a mão. Tudo bem. Eu estou aqui emocionadíssima com a fala de vocês, com os pontos em que as nossas histórias se encontram, enquanto vocês falam dessa trajetória, né, da universidade. Eu lembrei de quando eu vou fazer atendimentos num serviço de plantão psicológico na universidade e a recepcionista diz assim: a sua recepção é a mais cheia. E não é à toa, né? Minha recepção estava cheia porque tinha isso, né? Tinha essa identificação, tinha essa escuta diferenciada, tinha esses caminhos, né, que a gente vai construindo e trilhando e fazendo essas costuras com essas teóricas, né, que eu fui encontrando, justamente porque também achei mulheres, né, que vieram antes para dizer assim: lê essa daqui, lê a Iseudinha, que ela fez um trabalho assim como você estava fazendo lá em 86, né? E é muito bonito ouvir tudo isso, né? E também renovar as baterias, né? Para que a gente continue nesse processo de enfrentamento, de construção de um trabalho, né? Fazer esse lastro bonito para os próximos, para as próximas que vão chegando. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada a você, Manu, linda. Muito obrigada mesmo. Eu preciso que nós precisamos que vocês continuem, e é este o caminho, tá?
Manu, sua recepção ela é a mais cheia, porque identificação é tudo, né? Representatividade é tudo. E é exatamente partindo dessa sua reflexão, da identificação, que eu respondo para Diogo. Quando o Diogo pergunta para mim, para nós, como fazer essa ponte, né, Diogo? Eu já dei um recado aí, quando eu falei, tem que ir para as perifas, tem que ir para os movimentos sociais. A gente não pode cair nessa armadilha, principalmente agora, que antirracismo, que Marília trouxe brilhantemente, que agora os amigos brancos a convida, porque ela tem um conhecimento, um saber, e pegar essa vaidade e achar que a gente... Porque isso daí também é uma armadilha. Tá? Quem precisa de nós não está lá. Quem precisa de nós está realmente na periferia. Tá? E quando eu digo isso, eu trago psicólogos, eu trago dentistas, eu trago psiquiatras, eu trago advogados. E nós temos que sair da academia e não achar, se iludir que somos iguais, porque não somos. Eu tenho vivido algo muito sério dessa história de antirracista, que eu estou pegando bronca de antirracismo. Porque depois que isso virou moda, me parece que antirracismo vai dar conta. Mas a gente vê dentro de muitas organizações que falar agora, ter o nosso debate, eu nunca fui racista. Né? E aí fica lá fazendo esse debate, é muito bonito, tal, mas a prática, e eu digo para as minhas amigas brancas, as minhas colegas brancas, que a forma de ajudar é a prática e falar pouco. Quem resolve essa parada somos nós. Então, gente, Diogo, eu faço de novo aqui o convite. A forma, se isso foi uma pergunta, como somar esse trabalho, porque nós temos dentro da comunidade LGBTQI+, nós temos mulheres, nós temos jovens negros, e é esse o recorte. Se fala de tudo e temos uma especificidade. Negros. Então, é importante que vocês estejam. De novo, meu telefone, meu endereço. A Marília já veio aqui, as minhas portas estão abertas a qualquer hora, porque é realmente um quartel de luta. É isso que eu determinei para a minha vida. Eu tenho prazer em estar agora, num sábado pela manhã, com vocês. De verdade, gente. De verdade, do fundo do coração. Porque, assim, não pode todo esse processo, toda essa trajetória, todas essas violências que eu, Marília, Carla e até vocês sofreram, não valer de nada que não seja para a luta. E olhando e eu já estou partindo para a minha finalização, tá, gente? Porque eu preciso de ir para Praça Municipal daqui a pouco. Então, assim, isso tudo é importante, porque, para além de nós termos tido toda essa dificuldade, toda essa luta, e resistido, resiliência, olha que linda a fala de Marília, que bom que eu não desisti, que bom, né? E que bom que eu também, Maura Cristina, não desisti. Então, isso tem que valer para que a gente continue. Que bom que lá atrás, mas lá atrás mesmo, que foi o que eu trouxe no início das falas, nas trouxas de roupas da Casa da Branca, na cozinha, no cafezal, no algodoeiro, de onde nós viemos, que para mim é um orgulho, porque nós somos trabalhadores. Nós viemos e conquistamos, ninguém nos deu nada. Não somos descendentes, que não há orgulho nenhum em ser descendente de heranças. Nós construímos. E agora nós estamos num patamar que a luta continua, gente. E nós temos que continuar. Hoje vai ser mais ameno.
vai ser mais ameno para a sua Marília, porque você veio fazendo, né? Mas a gente não pode se iludir, porque é um descuido nosso, uma vaidade nossa, e a gente pode sucumbir acreditando que dentro da universidade, nos bancos universitários, nós estamos protegidos, mas o nosso povo não está. Então, vai chegar até nós, sim. Normalmente, na militância, eu enfrento algumas coisas como pelo direito à moradia, né? Não, mas eu sou melhor, né? Essa coisa da carta de Lynch, né? Das divisões. Eu digo que é uma questão de tempo para chegar até você. É uma questão de... As pedras vão caindo, o jogo de tabuleiro, e a sua hora vai chegar, se a gente não tiver aquilombado. Então, o que eu deixo aqui de mensagem hoje, nesse sábado lindo, maravilhoso, muito obrigada a todos, a todas, a todos. Obrigada a quem ficou na sala até agora. Eu achava que, nossa, até meio-dia vai ser muito, é que nada. Passou, maravilhoso, que nós possamos ter outros encontros como este. É importante, né? Agora nós não precisamos mais silenciar, de ter esses aquilombamentos. E conte comigo. Conte sempre para a gente continuar na luta. Parabéns, parabéns mesmo. Que iniciativa linda. Viva, salve o Júlio das Pretas. Vacina no braço, comida no prato e despejo zero já. Muito obrigada. Um bom dia a todos. É difícil, viu, Maura? Você tinha que ter me deixado falar antes, viu? Esse negócio eu não gostei, não. Nada, você é ótima, Marília, ótima. Venha, Preta, venha. Muito Vamos nós obrigada. para essa trincheira. É isso, a luta é todo dia, a gente luta todo dia. Eu queria dizer o seguinte, agradecer ao AmpSnap, dizer que é isso, a gente está junto, eu estou com vocês. Eu só aceito esses convites, falei isso para a Andréa e para a Manuela, pelo meu compromisso com o meu povo. Eu não gosto de falar. Eu falo porque eu preciso, porque eu entendo que falo não somente por mim, e por algo que Diogo levantou, que é o que me traz aqui. Que é esse compromisso com essa produção de conteúdo e com o compartilhamento das experiências. Então, eu entendo que o meu fazer na minha clínica tem, sim, uma especificidade e que eu já tenho uma caminhada e que eu preciso vir aqui não somente por mim, mas por nós. Enfim, então, não dá para eu ficar quietinha. O trabalho da clínica é um trabalho perigoso, porque é solitário e, de certo modo, a gente vai se acostumando. Então, esses são momentos fundamentais onde a gente pode partilhar essas experiências, que são para além dessa... Minha internet está meio instável, né? Mas, enfim, que são para além disso que é o íntimo, né, Diogo? Então, é no momento em que eu venho e partilho e digo a respeito do meu fazer, eu acho que é preciso sustentar espaços de compartilhamento como esse, e é preciso pesquisar, publicar, sistematizar conhecimento, dizer a respeito disso que vem sendo fazendo e que precisa ser partilhado de maneira como conhecimento que já ganhou corpo. Né? Então, quando o Molige me diz, Marília, esse negócio que você vem falando, que é essa tal transferência racializada, eu preciso, de fato, sentar a bunda e escrever a respeito disso, porque é partilhar algo que já tem uma consistência por se fazer prática e porque eu estudo muito para fazer o que faço. Então, esse é um compromisso comigo, com o meu trabalho, mas especialmente com o meu povo, com o meu fazer partilhado, né? Com isso que fica para os próximos, com essas gerações que estão chegando. Muito obrigada. Estou por aqui, disponível para outros papos. Obrigada, Maura, obrigada, Marília. Antes de encerrar, eu queria deixar registrado aqui a participação... Ai, cadê, gente? O nome dele que eu esqueci. Queria deixar registrado a presença de Bruno Mota, ele ficou aqui
a maior parte do tempo acompanhando. Ele é coordenador da Ampcinep da região Sudeste e estava aqui prestigiando o nosso encontro, então queria deixar registrado. Queria também deixar registrado também a minha solidariedade e da Ampcinep a todas as famílias que perderam seus entes queridos por conta da Covid-19. São mais de 548 mil vidas perdidas, e a gente sabe que a maioria das pessoas que faleceu, né, a gente sabe a cor dessas pessoas, né? São pessoas negras. Nós somos as principais vítimas da Covid-19. E só retomando aqui o tema do Júlio das Pretas esse ano, que é para o Brasil genocida, mulheres negras apontam a solução, porque é o saber ancestral dessa mulher negra que o tempo todo esteve ao lado dos homens negros, batalhando contra a escravização, contra a opressão, que estiveram em locais estratégicos, inclusive da Casa Grande, para poder minar o sistema escravagista. É com esse saber que a gente vai encontrar a solução para acabar com essa opressão que tanto nos aflige, né? Deixar registrado que hoje é um dia também de mobilização e luta. Muitas pessoas irão à rua. Quem for à rua, leve sua máscara N95, sua máscara PFF2, álcool gel. E quem não puder sair para as ruas, mas que se mantenha mobilizado, que se mantenha atento à conjuntura política que vem se desenhando no nosso país, né? Precisamos mudar esse quadro, mudar esse cenário, porque nós não aguentamos mais, né? Precisamos respirar, de fato. E agradecer essas mulheres negras que estão aqui, que eu fico até emocionada, né? Gente, é muita emoção esse momento. Quando eu me ofereci para mediar esse debate, eu tremi na base, né? Literalmente, porque é muita responsabilidade estar ao lado de Maura, estar ao lado de Marília, mas dizer que para mim é uma honra, é uma inspiração, e eu sei que para muitas de nós que estão iniciando a sua trajetória na psicologia, esse momento ele vai ficar marcado em nosso coração, em nossa memória, e vai nos ajudar a seguir em frente, porque com o exemplo de vocês a gente consegue seguir em frente, consegue caminhar. Então, agradecer muito, agradecer o aquilombamento, agradecer ao companheirismo e dizer que estamos juntos. A Ampcinep, como movimento social, está aqui para isso, para pautar essas questões, para pautar o racismo, para pautar o sexismo, para ser contra a LGBTfobia, para estar do lado das pessoas que precisam de moradia, que precisam de saúde mental, que precisam de comida no prato. É para isso que a Ampcinep está aqui. A gente está disposto a enfrentar esse sistema através das nossas profissões, do nosso saber, do nosso olhar, nosso olhar que tem uma lente que pode ver outras camadas, né? Além daquela que está na superfície, para poder a gente desestruturar essa estrutura racista. Então, agradecer muito, estou muito feliz, gratidão, axé, e que tenhamos outros encontros como esse, porque a felicidade é imensa, apesar dos pesares, amanhã há de ser outro dia, né? Então, agradecer bastante, muito feliz. Obrigada a todas. Obrigada, Andréia. Obrigada pela sua mediação perfeita, impecável. Sempre irá tremer nas bases, mas você foi ótima conosco. Obrigada, Marília, e obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada, Vamos Maura. lá, estou indo para o Campo Grande. Sigam, gente. Tchau. Tchau. Bom dia. Tchau. Bom dia.